Pelo amor de Deus, abre a porta porque eu quero descer desse mundo que está tão cheio de maldade, tão injusto. Eu quero ir embora. Olá, você, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos rogando sempre o amparo da espiritualidade maior, de Jesus e de Deus, para que possamos refletir acerca do conteúdo deste vídeo. Realmente, o mundo atual está coberto de mazelas, de maldade, de injustiças, de coisas que acontecem além da nossa compreensão. Nós sempre somos convidados, notícia após notícia, a refletir sobre quais são os limites do ser humano para essa agressão, para essa maldade que somos capazes de cometer uns para com os outros. Dia após dia nós somos tomados por tragédias, por conflitos, guerras que são iniciadas por motivos fúteis e que são continuadas sem o menor embasamento, sem a menor lógica. E aí nos vem a pergunta: aonde nós vamos parar? Eu estava ouvindo, estudando através de uma palestra espírita presente aqui nesta plataforma no YouTube, e uma frase me chamou muito a atenção, que nós vivemos em um mundo de injustiças, mas não de injustiçados. Confesso a você que isso me levou a uma profunda reflexão, sim. Afinal de contas, como pode haver um ambiente cheio de injustiças, mas sem nenhum injustiçado? Automaticamente na nossa cabeça vem que quando alguém é vítima de uma injustiça, ele está ali rotulado como injustiçado, não é mesmo? Como nós podemos desvincular uma coisa da outra? Bom, isso inicialmente nos leva a visitar mais uma vez a pergunta número 1 do livro base do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Sabemos que esse livro reúne ali perguntas e respostas feitas por Allan Kardec e seus colegas, seus amigos, a médiuns, nos mais diferentes locais, para saber genuinamente qual é a opinião, qual é o esclarecimento dos espíritos acerca dos mais diversos assuntos que suscitam a nossa curiosidade, que nos assombram desde que a vida inteligente na Terra surgiu. E a primeira pergunta talvez seja realmente ali, por mais que possamos pensar em outras possibilidades, aquela que demanda nossa maior reflexão. A pergunta número 1 consiste em saber o que é Deus. E sempre abro um parênteses em torno da pergunta e não da resposta, porque perguntar o que é e não quem é algo fundamental na compreensão dessa força maior, desse ser de natureza tão exuberante que nos criou e que nos conduz. Ali nós sabemos que os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema. E ali nós concebemos a ideia de que Deus não é um ser material. Deus não tem a semelhança de um ser humano. Ele tampouco está em algo que o ser humano possa ver ou compreender, como um trono, como num castelo nas nuvens, como, enfim. Não há como conceber, de acordo com os nossos conhecimentos, a ideia de Deus, de como Ele é. Estamos ainda buscando aprender sobre como Ele se apresenta, de como Ele está presente em nossa vida e assim por diante. O que nós temos à disposição de explicações acerca de sua existência é que nós sabemos que Ele existe pelas suas obras. Assim como nós conhecemos o pintor pelas suas pinturas, nós conhecemos o engenheiro pelas suas construções e assim por diante.
Kardec trata ali dos primeiros textos do Livro dos Espíritos, de toda a sua introdução, da ideia de ter a absoluta certeza que Deus existe por toda a estrutura física e universal, por todas as leis que os cientistas ainda estão a descobrir e já descobriram acerca do universo. Deus existe justamente pelos seus feitos, pelas suas construções, pelas suas realizações. E nós, seres humanos, somos uma das suas realizações. E se nós somos, assim, criaturas de um Criador, significa que, tal como o sangue que corre em nossas veias vem de nossos pais, de nossos parentes ancestrais, de que nós, espíritos, carregamos o gene do Criador, da criação. Isso quer dizer que Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Poxa, mas qual é a relação, então? Já que Deus existe, já que Deus está presente em todos os seres humanos, como nós somos, então, capazes de colocar um mundo em tamanho sofrimento? Por que será que Deus permite com que façamos mal uns aos outros? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Para entender, a grosso modo, a relação de Deus com o mundo, basta observarmos uma casa, uma família, em que ali estão presentes os pais e os filhos. Os filhos ainda numa idade muito juvenil, ainda bebês, crianças, que não têm o entendimento completo do que lhes pode fazer mal ou do que lhes pode fazer bem. Tal como todo irmão, brigam, entram em conflito muito facilmente. Basta com que um pegue o brinquedo do outro e ali o caos já está estabelecido. Qual a primeira ação do irmão da criança que se vê ali, de certa forma, agredida, que se vê com o seu espaço invadido por outra criança? De revidar, de agredir, de incitar um conflito. Qual é a primeira reação dos pais? De intervir, de buscar ali separar o conflito. Mas na ausência dos genitores, o que acontece com as crianças? Justamente a retomada de novos conflitos. Basta com que o pai e a mãe se afastem para que as crianças entrem em contradição mais uma vez. Nós vemos com frequência de que uma singela brincadeira logo pode se transformar numa série de conflitos, em que as crianças depois se acalmam, brincam novamente, brigam de novo e voltam a brigar. E a brincar, e assim sucessivamente. Pois bem, se os pais, por exemplo, ficarem ali assistindo à distância, eles podem observar de que o conflito se faz, mas depois do conflito cessar, os irmãos voltam, os amigos voltam a brincar. Ou seja, o que retoma esse sentido de voltar a brincar depois de um conflito? E acima de tudo, o que motiva o conflito, o que faz com que as crianças possam agir assim, é porque está na sua natureza. É porque está ali intrínseco na criança o ato de brigar e brincar. E se aquela briga, naquele estágio da vida, for levado a sério, a criança vai desde aquela idade guardar mágoas, ressentimentos, inimizades, conflitos para a vida toda. Então é da natureza das crianças brigarem entre si, mas depois retomarem a amizade. O que nos leva a crer de que as crianças, elas são levadas pelo impulso, são levadas pela sua natureza imatura, mas que logo retomam o caminho da boa convivência, logo retomam o caminho dos sorrisos, da alegria, das brincadeiras. Basta algo engraçado para que possam se unir em alegrias, sendo o conflito ali resolvido. Assim, se observarmos o nosso grau espiritual, crianças espirituais tal como somos, muitas vezes nós estabelecemos conflitos por motivos fúteis, mas que, independente do tempo que passar,
nós seremos capazes também de retomar as brincadeiras, de retomar o bom convívio. Logo, nós criamos o mal por imaturidade espiritual. Nós privilegiamos ainda o indivíduo e não o coletivo, porque nós não sabemos lidar com o outro. Nós não sabemos lidar conosco mesmos. E assim, através das reencarnações, vamos acumulando erros, acumulando os conflitos, acumulando ignorância, para que no tempo devido nós possamos transformar essa ignorância em algo bom, para nós e para os outros. É por isso que essa frase, vivemos em um mundo de injustiça, mas não de injustiçados, ela coloca frente a frente, talvez a reflexão maior que o Espiritismo nos convida, que é colocar a vida material frente à vida espiritual. Se olharmos o mundo físico apenas, o mundo material, realmente parece que nós somos assolados todos os dias por injustiças inexplicáveis, que tudo o que acontece ocorre aleatoriamente, que existem muitas vítimas, mas se ampliarmos o nosso ponto de vista para além desta vida, veremos que os nossos entrelaces se dão por erros cometidos no passado, por algo que precisamos aprender, por algo que precisamos evoluir. E não há professor maior nessa escala evolutiva do que a dor. É a dor que nos move, independente do nosso grau religioso, independente da nossa religião, é a dor que provoca em nós a real mudança. É a dor que faz com que passemos do ponto A ao B, que faz com que nós modifiquemos a nós mesmos. Assim como os pais dão bronca nos filhos, promovem nos filhos frustrações, dor, para que o conflito cesse e para que a brincadeira, o bom convívio possa retomar o mais breve possível, Deus nos dá o livre-arbítrio para que possamos todos arcar com as consequências dos nossos próprios atos, para que possamos crescer. É por isso que no Evangelho encontramos as aflições, encontramos aquilo que nós causamos anteriores à nossa existência atual. Ou seja, são as aflições anteriores à nossa vida. É aquilo que semeamos muito antes do nosso corpo nascer, que vai determinar as dores que vamos passar. É por isso que não existem injustiçados. É por isso que na Terra todos são colocados perante o Pai no mesmo nível. Porque todos nós arcamos com as consequências dos nossos atos. Colhemos exatamente aquilo que plantamos. É por isso que o materialista sofre mais, porque ele não é capaz de enxergar ainda o que está além dos seus olhos físicos. Ele é incapaz de enxergar além do acontecimento presente. Não consegue ampliar a sua visão e tampouco encontrar fundamento para evitar frustrações, revoltas, vazios. É por isso que é tão difícil lidar hoje em dia com a depressão, com as cada vez mais altas taxas de suicídio. Porque nós ainda estamos muito presos ao imediatismo e à matéria. Mas sabemos que assim como o Espiritismo se apresenta como uma ferramenta fundamental para que possamos ampliar o nosso grau de visão, que a vida espiritual é o principal alicerce, a principal ferramenta para nos dar consolo, para nos dar confiança, para nos dar a certeza de que tudo ocorre por um motivo e de que a vida ela se dá muito além de um conflito, de uma catástrofe, de um sofrimento, de um corpo. Ela se dá em diferentes lugares, em diferentes corpos, em diferentes partes do universo. Somos seres eternos e não é um trauma que nos é cometido ali ou acolá que vai sentenciar a nossa relação com Deus, mas sim as seguidas chances que o Pai nos dá para que possamos remediar as nossas falhas
para que possamos crescer e para que, assim como as crianças, possamos voltar a brincar e sermos felizes. E é com essa reflexão que eu convido a todos que possamos estudar sempre, ter embaixo do braço, na cabeceira, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a cada texto, a cada chance que nós temos acerca dos temas ali tratados, nós somos convidados pela espiritualidade maior a mergulhar dentro de nós mesmos e a conhecer um pouquinho mais sobre a sabedoria e o amor do nosso Criador. E com essa certeza eu convido a você para que juntos, neste momento, possamos unir os nossos pensamentos em vibrações, onde as vibrações são a emanação de energia, o sentimento de doação ao outro exatamente daquilo que nós gostaríamos de receber. Então, nesse instante, nós vamos elevando o nosso pensamento, rogando, pedindo, sentindo a presença de Jesus mais uma vez em nossos corações, para que Ele possa abençoar todo o planeta Terra, para que Ele possa cobrir com as suas bênçãos os corações que sofrem, os corações que choram, aqueles que estão no centro de conflitos, tragédias, desespero. Que Jesus abençoe o Brasil, que possa levar o consolo àqueles que estão nas ruas, aos aflitos, desabrigados, os miseráveis, aqueles que estão na beira da depressão, do suicídio, do sofrimento atroz. Que Jesus ampare os doentes do corpo e da alma. Que Jesus possa abençoar os asilos, hospitais, orfanatos, cadeias. Que Jesus esteja em todos os lares da terra. A cada vez que uma família se reúne em oração ou que cada indivíduo se reúne para refletir acerca dos seus atos. Que Jesus esteja presente em nossos lares, abençoando aqueles que convivem conosco. Que Jesus possa abençoar o CEF, todas as casas espíritas, bem como todas as religiões. Que Jesus abençoe aquela pessoa que está em nosso pensamento e que mais carece dessas boas energias e de suas bênçãos. Que Jesus possa nos abençoar. Que nesse instante Ele possa nos cobrir com a sua luz neste passe. Possa derramar em nosso corpo físico todas as energias fundamentais para o nosso revigoramento material. E que nós possamos nos ligar a Ele, ter a confiança de que Ele também toque o nosso coração, também revitaliza os nossos sentimentos, renova as nossas esperanças. E que Jesus igualmente cubra com a sua luz os recipientes com água que previamente preparamos, possa fluidificar, fortalecer esses líquidos, para que ao ingerir possamos sentir o seu toque amoroso. E é na confiança da presença de Jesus que nós agradecemos por mais este conteúdo, por mais essa oportunidade de reunião em seu nome, onde juntos rogamos. Graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença, pela sua atenção. Reiteramos aqui o singelo pedido de que se inscreva no nosso canal. Fortaleça este trabalho, fortaleça esta plataforma, para que nós continuemos a juntos nos esforçar e propagar a mensagem espírita em tempos tão necessários. Curta também esse vídeo para fortalecer cada vez mais esse conteúdo. Eu me despeço por aqui, doando sempre aquele caloroso abraço. Até breve. Tchau!